Bom dia, meus amados irmãos, paz do Senhor. Vamos para a nossa reflexão de hoje, dia 23 de fevereiro. E a palavra de hoje está em Romanos 8, versículo do 12 ao 17. Guiados pelo Espírito Santo. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoração, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros de Deus, e com herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, meu Pai. Meus irmãos, o Senhor que Ele está nos convidando a caminhar no Espírito, a ser guiado pelo Espírito, e não segundo a nossa vontade, não segundo a nossa vontade da nossa carne. Porque segundo a palavra que está falando, se a gente viver segundo a vontade da nossa carne, morreremos. O Senhor está nos convidando, nos convocando a ser guiado pelo Espírito Santo. Ele nos convida, né? Porque é um convite, porque é livre. Ele nos deu o livre-arbítrio. Então Ele não nos obriga. Mas precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, se quisermos ser chamados de filhos de Deus. É a palavra que está dizendo aqui. Porque no versículo 14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por isso que é importante ser guiados pelo Espírito de Deus, e não viver segundo a vontade da carne, porque esta vontade da carne está te levando para a morte, está te levando para um caminho sem volta, está te levando para um caminho aonde não existe vida eterna, aonde não existe salvação. Porque todos aqueles que são filhos de Deus, temos uma herança para receber. Porque aqui no versículo 17 diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e com herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então precisamos, porque com Ele seremos glorificados, porque tem uma herança para mim, tem uma herança para você, para aqueles que caminham no Espírito. E se a gente chegar no final da nossa vida, padecemos com Ele, seremos glorificados juntos com Ele, porque seremos glorificados com o Senhor. Então para de caminhar segundo a sua vontade, segundo a vontade da tua carne, segundo os teus desejos, e seja filho de Deus hoje. Estamos em tempo de quaresma, tempo de conversão.
Chega de ser escravo, escravo da sua carne. Porque aqui também na palavra diz. Deixa eu achar aqui, só um minutinho. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Você não recebeu o espírito de escravidão. Porque quem vive a vontade da carne, vive sobre o espírito de escravidão. E o Espírito de Deus, Ele te convida a viver uma vida plena, aonde Ele quer te glorificar, aonde Ele ama te chamar de filho. Porque se a gente não andar segundo o Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, segundo a palavra, não somos filhos de Deus. E precisamos ser filhos de Deus hoje. Precisamos ser guiados de Deus hoje. Guiados por Deus hoje. Guiados pelo Espírito Santo de Deus hoje. E não segundo a vontade da nossa carne. Porque aí certamente você morrerá, padecerá. Amém, irmãos? Então que assim seja. Que você possa ser guiado por este Espírito Santo de Deus. E não segundo a tua carne, segundo a tua vontade. É hora de mudar. É hora de modificar isto. Ainda dá tempo. Colha estes frutos que Deus tem para nós, para mim, para você. Que o Espírito Santo possa derramar estes dons sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu lar. Para que a gente possa ser guiados pelo Espírito Santo, porque precisamos. E só assim seremos chamados de filhos de Deus, segundo o Espírito Santo do Senhor. E eu não quero. Eu quero ser filho, filho amado pelo meu Deus poderoso. Então que você hoje possa caminhar segundo a vontade do Pai e não segundo a vontade da carne, porque esta vontade está te levando para a morte. Amém? Que você tenha um bom dia, fique com Deus, que a paz do Senhor Jesus te domine neste dia. Amém? Um abraço. Até amanhã.